Olá pessoal, eu sou Luciana Dal Ponte, professora de pintura em tecido. Então hoje nós vamos estar pintando o projeto número 26. Esse projeto está na apostila número 4 e ele também é vendido separado. Então a princípio eu vou estar usando o pincel, que geralmente as pessoas têm dúvida nos pincéis que eu uso, né? Então, eu vou estar usando o pincel referência 803 da Tigre, esse é o número 4. Pode ser também o da Condor, tá? A referência 462, número 4, número 6, tá? A numeração que vocês tiverem, né? Mas o pincel Pituá, ele é ótimo para espalhar, para dar suavidade no trabalho, né? E também para preenchimento, tá? Vou estar usando aqui também o pincel, a referência 454 da Condor, esse é o número 8, que é uma numeração que eu uso bastante. Depois eu vou estar usando a referência 422, número 2, que é esse pincel que ele tem um pelo maior, né, para fazer os acabamentos. E os pincéis de cabo vermelho, que é a referência 421, que é o número 6 e o número 2, tá, que eu gosto para fazer alguns detalhes. Depois, se eu for usando outros pincéis, daí eu vou falando certinho para vocês, certo? Então, vamos lá, né? Bom, pessoal, então eu vou fazer aqui umas folhinhas aqui em cima, depois eu vou fazer as outras folhinhas, e depois eu volto aqui com vocês, né? Daí, assim, ó, para pintar aqui as folhinhas, no guia de cores está o verde oliva, o verde pistache, o verde kiwi, o amarelo, amarelo bebê, a cor marfim também. E eu também acrescentei aqui o verde folha, que é uma cor que eu gosto bastante também para colocar junto com o verde oliva aqui nas folhinhas, tá? Ele é um pouquinho mais escuro do que o verde kiwi. Quem não tem o verde kiwi pode estar usando só o tom de verde folha, que vai ficar ótimo também, tá? E também tem aqui o CEP, que eu esqueci de pegar aqui, ó. Essas cores aqui vai ser pra gente pintar aqui as folhinhas. O fundo é bem pouquinho, então eu vou fazer depois, porque daí vai ser as mesmas cores que eu vou usar aqui para fazer aqui as hortênsias, daí eu coloco um pouquinho de fundo aqui na pintura. Então eu não vou colocar agora, tá? É que o celular fica aqui em cima, né, na ring light, fica aqui em cima, então ele não fica numa posição que eu consiga ver o que está filmando aqui, né? Eu coloco aqui no ângulo, mas às vezes a gente dá uma mexidinha aqui na tábua, ou às vezes a gente tá pintando, por exemplo, eu posso estar pintando aqui, ó, de repente levanto aqui a tábua um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e já tira aqui o foco, né? Então tem que estar olhando direto. Às vezes acontece de a gente ir pintar e acabar não pegando ali na hora de filmar, né? Então, eu vou pegar aqui o pincel de cabo amarelo. Assim, ó, eu gosto dos pincéis de cabo amarelo para fazer o preenchimento, para fazer as folhinhas, que eu acho que não há necessidade de usar o de cabo vermelho, para fazer aqui as folhinhas, né? Pode estar pintando ela e já concluindo com o pincel de cabo amarelo. Eu gosto bastante dos pincéis de cabo vermelho para fazer as pétalas da rosa, para fazer aqui as florzinhas da hortênsia. Tem vários detalhes que eu gosto de usar o de cabo vermelho, mas para preencher o trabalho, eu sempre uso os de cabo amarelo. Eu acho que ele é bem melhor para preenchimento, tá? E caso você não tenha o pincel de cabo vermelho, pode estar fazendo toda a pintura com o pincel de cabo amarelo, que vai ser ótimo também. Só porque, tipo assim, ó, para fazer as pétalas, às vezes, como o pincel de cabo amarelo, né, que é a referência 454, e tem outras referências de outras marcas também, que ele é de cabo amarelo, né? Então, como as cerdas dele é mais dura, né, do que o pincel de cabo vermelho, ó, e ele também, o pincel de cabo vermelho, ele é mais fino aqui, assim, ó, mais fechadinho aqui o pelo do pincel. Ó, pode ver que ele é mais fechado, ó. Então, o que acontece? As pinceladas, aqui na hora de fazer aqui as pétalas ficam mais suaves. Os de cabo vermelho, de cabo amarelo, às vezes acaba arranhando aqui na hora de pintar, ó,
e acaba deixando as marcas do pincel aqui nas pinceladas. Mas tem pessoas que já são acostumadas a trabalhar sempre com um pincel de cabo amarelo e não troca por outro pincel, adora pintar com um pincel de cabo amarelo e não tem problema nenhum. Cada um se adapta de uma maneira, né? Cada um tem os seus pincéis preferidos, os pincéis que gosta de trabalhar mais, a numeração que gosta de trabalhar mais, enfim, né? Ó, essa folhinha aqui, eu vou fazer aquela folhinha assim mais apagadinha, tipo uma folhinha assim de terceiro plano, segundo, terceiro plano, né? Aquela folhinha assim bem detalhada, bem certinha, né? Não, é uma folhinha aqui mais sem detalhe, sem muito definição. Essa outra aqui, ó, já não. Essa aqui já é mais detalhada. E agora, ó, eu pego um pouquinho desse verde folha, tá? E coloco aqui nessa folhinha. Principalmente aqui na ponta, ó. Tem folhinhas que eu coloco a cor siena, tem folhinhas que eu coloco a cor caramelo, né? E essa aqui eu tô colocando a cor verde folha. E agora eu vou vir com o amarelo bebê. Vou fazer a mesma coisa, já vou vir escurecendo aqui, ó. Pessoal, se vocês verem que eu estou com a voz diferente, é porque eu tenho um aparelho que ele é colocado no céu da boca. E eu fiz a manutenção agora na sexta-feira, tá? Hoje é sábado, eu fiz a manutenção na sexta. Então, quando mexe ali na manutenção, acaba, às vezes, alterando a voz, né? Porque mexe totalmente ali no aparelho, no céu da boca, é bem ruim. E às vezes acontece de a voz, a língua pegar ali no aparelho e sair a voz um pouco diferente, um pouco distorcida, tá? Mas é por causa do aparelho. Eu uso o aparelho, né? E só porque a princípio ele tá só no céu da boca. Depois eu vou colocar o outro aparelho normal, né? Que eu tava usando antes. Mas agora eu vou precisar colocar esse do céu da boca. Então, às vezes, dá uma mexida, dá uma alterada na voz, tá? Então, vocês não se preocupem. Às vezes eu até mordo a língua também. Na hora de falar, acabo dando umas mordidas na língua. É horrível. Mas necessário, né? Eu tinha colocado o aparelho com outro dentista. E acabou que ele não estava fazendo um trabalho legal, eu tive que mudar. Então, tive que mudar tudo aqui, colocar esse aparelho no céu da boca, fazer outros detalhes aqui, outras coisas aqui, né, que tá sendo complicadinho aqui, mas nada que a gente não consiga ir se acostumando, né? Tudo é questão de costume, de a gente ir se adaptando. No fim, tudo dá certo. Agora eu vou fazer essa folhinha aqui, ó, mais detalhadinha não, tipo essa outra aqui, ó, tá? Sem muitos detalhes. Uma folhinha assim mais, tá lá por trás, né? Não tá pegando
como se fosse de primeiro, de segundo, terceiro plano. A folhinha lá sem muito detalhe. Daí eu deixo aqui secando, não secando completamente, como eu sempre falo para vocês, apenas absorvendo essa tinta aqui, ó, no tecido. Enquanto isso, eu vou pintando essas outras aqui. Essa outra folha aqui é uma folha virada. Essa outra folha aqui, ela é mais detalhadinha. Então, eu já venho aqui, vou até colocar um pouquinho de sépia aqui também, ó, para escurecer mais aqui essa folha. Um pouquinho de verde pistache. Pode dar uma mesclada aqui nessa folhinha. E agora eu venho colocando luz. Inclusive nessa outra ponta aqui, ó, nessa outra parte aqui, ó. Só não venha com essa luz até muito aqui próximo, né? Essa outra folhinha aqui também é mais ou menos na mesma cor. Quando eu coloco essa misturinha aqui, ó, não precisa, tipo assim, vir preenchendo toda a folha certinho, ou toda aqui a rosa, ou enfim, o elemento onde vai ser pintado, né? Coloca um pouco de diluente, apenas para dar uma hidratada aqui no tecido, né? Ó, aqui eu tô fazendo mais escuro. Tô usando o sépia aqui, ó. Porque essa folha aqui, ó, ela tá por cima dessa, né? Na verdade, ela tá do lado, mas acontece que ela tá fazendo sombra para essa outra pétala. Tem pessoas que não gostam muito de pintar folhas, né? E eu adoro pintar folhas. Eu acho que dá um charme bem legal na pintura. Então, assim, ó, esse projeto aqui ele tem bastante folhinhas. Tipo, se você tem o projeto, ou se você vai adquirir o projeto, você pode tirar umas folhinhas, tipo assim, se não quiser pintar tantas folhas, diminui umas, né? Pode pintar só essas duas, depois pinta só essas duas, não precisa colocar essas de terceiro plano, enfim, né? Diminui aí um pouco de, de folhas. É porque realmente eu acho que dá um toque bem diferenciado na pintura as folhas. Eu gosto bastante. Mas eu sei que tem pessoas que têm uma certa dificuldade, né? Porque assim, ó, geralmente quem não gosta de pintar folha, ou quem não gosta de pintar rosa, geralmente é porque tem dificuldade de pintar, né? Então acaba que não gostando, né? Agora essa aqui é uma outra folhinha aqui, daquelas de terceiro plano, de segundo plano. Como eu sempre falo para vocês, esses apertãozinhos aqui, ó, eu aprendi com a Bia Moreira. Na verdade, eu aprendi muitas coisas com a Bia Moreira, né? Ela sempre foi uma referência para mim. Eu amo os trabalhos da Bia Moreira. Então, eu aprendi muitas coisas com ela. Aqui eu vou fazer uma outra folhinha, ó. Tudo isso porque eu gosto muito de folhas. Como eu falei para vocês,
Se não gostar de pintar as folhinhas, é só tirar um pouco de folhas, tá? Mas se você tem dificuldade de aprender a pintar folhas, vai ser um exercício ótimo, né? Que vai ter bastante folhinhas aqui para vocês treinarem. E quem não gosta, daí é só tirar um pouco dessas folhas aqui. Mas depois que a gente aprende, é bem difícil quem não gosta de colocar umas folhinhas aqui para incrementar o arranjo. Esses dias me perguntaram qual é o carbono que eu gosto de usar. Tem riscos, tem trabalhos que eu pinto direto no tecido, tipo assim, né? Depois que eu vou fazer o projeto e tal. Daí eu já risco direto no trabalho. E tem trabalhos que eu, por exemplo, esse aqui já é um projeto que eu já tenho ele, né? Então tenho que seguir, fazer certinho como ele é, né? Daí eu gosto de usar o carbono vermelho, tá? É o que eu mais gosto. Na verdade, o que eu mais gosto são os carbonos de papel contínuo, né? São aqueles que a gente compra em livrarias, tem uns que vêm em caixas. E tem outros também que é o mesmo carbono de papel contínuo que a gente compra, que a gente pega nas lojas, tem muitas pessoas que usam aqueles bloquinhos ainda, né? E acaba deixando os carbonos jogando fora, então daí eles vão guardando. Eu tinha uma loja que sempre guardava os carbonos para mim. Eles vão guardando, daí depois a gente vai lá na loja e pega, né? Os carbonos que eles deixam lá reservadinho, tá? Mas tem muitos lugares que eles não fornecem, né? Não guardam os carbonos. Daí então, ou você pode ir numa livraria e comprar caixa com aqueles carbonos de papel contínuo, ou então você compra o carbono, no caso, para pintura em tecido, tá? Esse aqui, ele vem em uma folha grande, né? Só porque eu corto, porque eu não gosto de carbonos muito grandes. Ó, esse aqui eu cortei, já tá bem usadinho, ó. Na verdade, eu até gosto assim quando ele tá mais usadinho, porque dele não fica tão forte, né? E o que eu mais uso é o carbono vermelho, tá? Esse de pintura em tecido. Eu acho que ele fica melhor esconde melhor, né? O preto ele é muito forte, o azul marinho também é muito forte. O vermelho é uma tonalidade melhor. E tem o amarelo que daí a gente usa para pinturas escuras, né? Tem pessoas que usam assim também, mas daí no caso para fazer aqui o vídeo, se eu colocar o carbono amarelo aqui, vocês não vão conseguir enxergar aqui o risco, tá? Então deixa eu ver se tá pegando essa... Não tá pegando mais aqui essas outras folhas, então eu vou deixar só essas folhas aqui. Vou fazer aqui a conclusão dessas aqui, depois eu faço as outras folhas e mostro pra vocês como é que ficou, né? Só vou dar uma acentuada aqui nessa luz, ó. Porque eu gosto de acentuar a luz antes que ela seque completamente, que daí assim ela ainda vai mesclar com a cor de baixo, né? E se eu deixar a pintura secar completamente para depois vir aqui fazendo colocando mais luz aqui, ó, ela não vai mesclar mais. Daí a cor que você colocar aqui na luz vai predominar, e a cor que você colocar de sombra, a mesma coisa. Ela não vai mais mesclar com a cor de baixo. E eu acho bem interessante quando as cores se mesclam, né? Fica uma pintura mais suave. Bom, essa folha aqui, como ela é mais escura, eu não vou usar o marfim aqui para colocar a luz. Eu vou vir aqui com o amarelo bebê, para não dar um contraste muito grande aqui nessa folha. De luz e sombra, né?
Essas outras aqui, como são mais clarinhas, eu posso vir direto com a cor marfim, colocando um pouco mais de luz aqui. Agora eu vou vir com o pincel filete, esse liner, ó, com as cerdas maiores. Daí você pode estar usando o pincel que você tá mais acostumado. Tem pessoas que gostam mais desses pincéis pequenos aqui, ó, né? As cerdas menores, ó. Pode ver que tem bastante diferença, ó, de tamanho de cerda, né? Eu, particularmente, quando eu vou trabalhar com esse pincel aqui para fazer os detalhes, os traços ficam largos, tá? Eu não consigo trabalhar com ele, eu acho que fica muito largo os traços, porque acaba pesando mais a mão. Quando eu vou trabalhar com esse estilo de pincel aqui, eu trabalho só com a pontinha aqui do pincel, ó. Então, eu consigo fazer trabalhos mais finos. Mas isso cada um tem um jeito, né? Cada um tem um gosto para trabalhar com os pincéis, né? Se adapta melhor com o pincel. Então, daí você vai ter que ver, testar, para saber qual é o pincel que você vai gostar mais de trabalhar. Estou fazendo aqui uma misturinha. Aqui no meu pratinho, ó, eu peguei um pouquinho de verde oliva, um pouquinho de sépia. Coloquei o pincel lá na água e trouxe a água aqui, a água limpinha, né, que tá ali no tanquinho. Ó, e fiz uma misturinha para fazer aqui as nervurinhas das folhas. Se não gostar de colocar essas nervurinhas, também não precisa, tá? Não é obrigado, né? Não é uma regra que tenha que colocar. Eu acho que dá um detalhe a mais. Tem pessoas que, por exemplo, não gostam. Ó, aqui é só uns detalhezinhos mesmo, porque, como eu falei, essas folhinhas aqui, elas estão em segundo, terceiro plano. Olha só como fica legal as folhinhas, né? Dá todo um arranjo, né? Incrementa aqui o arranjo. Dá um destaque a mais aqui para a pintura. Inclusive essas que estão bem aqui, bem escondidinhas, ó. E agora eu vou pintar as outras folhinhas, principalmente essas duas aqui, ó, e depois eu volto aqui com vocês, tá? Bom, pessoal, então vamos fazer aqui as hortênsias agora, né? Então, agora eu vou estar usando aqui o pincel Pituá, que eu acho ótimo para fazer hortênsia, porque ele espalha bem e mescla bem aqui as cores. Então, assim, ó, para fazer aqui a hortênsia, eu vou estar usando a cor violeta, azul marinho, a cor lilás, a cor azul caribe, azul bebê e a cor rosa ciclame, tá? Então, aqui eu vou usar um pouquinho de violeta mais a cor azul marinho, para fazer um tom bem escuro. Aqui nesse cantinho aqui, ó.
aonde depois vai o galinho, né? Da hortênsia, tá? Que depois vai o galinho. Então, geralmente a gente faz uma parte mais escura aqui, ó. Depois eu vou vir com a cor violeta puro. A luz está vindo desse lado, então a luz vai pegar mais essa parte aqui, tá? Vou pegar um pouco de... Esse aqui eu vou fazer mais lilás. Então, vou pegar aqui um pouco de lilás também. É claro que como esse trabalho eu já fiz faz bastante tempo, né? É lógico que não vai ficar a mesma coisa. E a intenção é que nem fique mesmo, né? Porque durante todo esse tempo já mudou bastante coisa. Né? A gente, de um ano para o outro, a gente muda muito na pintura, né? Imagina mais tempo. Estou fazendo aqui já o fundo aqui, ó, de maneira que já fique preparadinho para depois vir só com as pétalas aqui da hortênsia, né, ó. Como aqui tá um tempo mais seco, eu vou vir aqui explicando melhor essa, daí depois as outras duas eu já preencho junto, mas essa aqui, como eu quero explicar melhor, eu vou vir fazendo aqui as florzinhas agora. Então, essas mais escuras eu vou usar um pouquinho de violeta, mais o lilás. Pode, quem tem a cor violeta cobalto, pode estar usando a cor violeta cobalto, tá? Ó, e aqui a gente já vai fazendo aqui as pétalas, né? A hortênsia são 4 pétalas, tá? Às vezes a gente até acaba colocando 5, mas a hortênsia mesmo, corretamente, é apenas 4. Então, a gente passa aqui um pouquinho, não faz aqui uma bolinha certinho, tá? A hortênsia, ela não é uma bola certinho. Passa aqui umas pétalas para fora dessa bola aqui, ó. Aqui eu tô fazendo apenas uma base, depois ainda vai vir aqui umas pétalas aqui, umas florzinhas aqui por cima. Então, aqui é só uma base, tá? Aqui, ó, eu coloco assim umas pinceladas aqui, ó, como se tivesse umas florzinhas lá por trás, ó.
E agora eu já vou pegar o lilás puro, tá? Agora eu não vou colocar mais o violeta junto, que ele já vai ficar um pouco mais claro. Eu estou usando o pincel número 2, tá? De cabo vermelho. Ó, faz a voltinha para um lado. Aqui eu vou colocar só as meia florzinha, né? Ó, faz de um lado e faz de outro, ó. Pra ela ficar, quando quer fazer aqui a pétala completinha, né? Ó. Lembrando que as pétalas, elas não são todas para um lado só, né? Tipo, elas tem umas que estão olhando para cá, outras olhando para lá, né? Elas vão tendo posições diferentes, tá? Isso eu aprendi com a Bia Moreira, nas revistas dela. Quando ela tinha as revistas, eu já seguia ela, né? Nas revistas, não virtualmente, né? E eu lembro que ela falava, né? Nas revistas dela a respeito da hortênsia. Que a gente, quando vai pintar as hortênsias, a gente tem que ter o cuidado de não colocá-las todas olhando numa direção só. Então, como eu sempre falo para vocês, a Bia Moreira, ela sempre foi e sempre vai ser, né? Uma referência para mim, tá? Eu amo os trabalhos da Bia e ela é uma referência para mim, né? Eu aprendi muitas coisas com ela. E louvo a Deus, né, pelo fato de a minha professora também ser fã dela na época quando eu comecei a aprender a pintar, né? E as revistas eram todas da Bia. Então ela ensinava a gente a pintar da maneira como ela via os trabalhos da Bia, né? Então, isso foi muito importante para o meu aprendizado, né? Porque daí eu aprendi sabendo onde colocar a luz, onde colocar a sombra, né? Porque se não fosse dessa forma, hoje a minha pintura seria bem diferente, né? Então, a Bia, ela é uma referência para mim. Daí, agora, o que que eu vou fazer? Ó, eu preenchi essa bola, mas eu não vou deixar ela assim, estilo uma bola certinho como ela tá aqui, né? Então, antes, nessa parte aqui, ó, pode ver que ela tá um pouco mais escura. Então, aqui, deixa eu ver se não tá. Vou colocar mais perto aqui para vocês poderem ver melhor. Ó, essa parte aqui, ela tá mais escurinha, porque eu usei a cor violeta junto com a cor lilás, tá? Depois aqui, ó, essa parte mais clara, eu usei apenas o lilás. Agora eu vou usar o lilás com o branco para colocar umas pétalas por cima dessas, tá? Colocar luz. Eu não vou vir direto com o branco. Eu venho com, ó, uma pincelada de violeta não, de lilás, tá? E uma pincelada de branco. Vou fazer um tom mais clarinho aqui. Esse meu lilás tá a tinta mais velhinha, então ele já tá com uns gruminhos aqui, ó. Mas não tem importância, vai dar para fazer o trabalho. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir fazendo umas florzinhas por cima dessas. Tipo assim, ó, quem não... Ah, professora, mas eu vou fazer umas florzinhas aqui, eu tenho medo de errar, ou coisa assim, né? Tenho medo de acabar estragando a pintura. Daí pode realçar a luz aqui em alguns lugares. Eu, por exemplo, gosto de vir colocando umas florzinhas por cima dessas que já estão prontas. Ó, eu venho colocando umas florzinhas aqui por cima, ó.
Mas quem tem medo, né? Tipo, ah, mas se eu errar, né? Daí pode vir só colocando luz em cima das que já estão prontas, né? E também o certo é esperar secar um pouco, tá? Eu vou colocar agora, mas acredito que depois eu vou ter que mexer, colocar um pouco mais de luz, porque ela está muito úmida ainda. Ó, eu vou colocando umas florzinhas aqui por cima. Sobressaindo, né? Ó, e deixa elas aqui. Vamos ver o que vai precisar depois. Se vai precisar colocar o branco puro ou se vai ser o suficiente. Daí, essas duas aqui eu já vou fazer juntas. Porque daí, enquanto eu vou pintando uma, a outra vai secando, né? Então, vai ser melhor. Essa aqui eu quis explicar melhor para vocês, então eu fiz ela ali separadinha. A base eu vou estar usando a mesma, tá? Violeta mais o azul marinho. Para fazer essas partes aqui. Pessoal, como eu já falei, esses dias perguntaram se tinha algum problema, né, em passar a tinta para o outro lado, tá? Não, não tem problema, tá? De passar a tinta para o outro lado. Até mesmo porque a gente trabalha com a tinta mais diluída. Eu trabalho aqui também com o diluente, o clareador, ou diluente, o aquarela silk, né? Ou diluente puro. Então, sempre o tecido ele fica mais úmido e com isso é lógico que vai passar para o outro lado, tá? Então, não tem problema se alguém disser, né, ah, mas a pintura passou para o outro lado, não tem problema nenhum, tá? Não precisa se preocupar quanto a isso. A menos que seja uma coisa tipo assim, ah, eu não quero que passe a tinta para o outro lado. Daí, no caso, é uma coisa que a pessoa não quer, né? Mas não é que que seja uma regra que tenha que ser dessa forma, tá? Se a pintura
passar para o outro lado, não vai ter problema nenhum. Ó, essa aqui, ela tem aqui um pouco de, é mais rosada, até para combinar aqui com as rosas, né? Ela tem um pouco de rosa ciclame. Mas como eu vou usar o rosa ciclame puro aqui em cima, ó, eu tenho que dar uma escurecida aqui para depois eu clarear, né? Porque senão não dá para colocar o rosa ciclame aqui como base e depois vir colocando a luz com o próprio rosa ciclame, né? Daí ele não vai pegar luz, né? Não vai ter luz aqui, essa parte. Então, eu tenho que escurecer um pouco aqui com a cor violeta mais o rosa ciclame, ó, fazer uma cor aqui mais escurinha. Para depois eu vir com rosa ciclame colocando luz ali. E essa outra aqui vai ser só a cor violeta e vai ser um tom azulado. Vai puxar mais pro tom de azul Caribe. Ó, aqui eu tenho que vir com essa mistura aqui, ó, com outro pincel. Porque senão eu vou acabar passando muito aqui, né? Então, eu vou passar aqui com com o pincel. Às vezes a gente se distrai aqui, pessoal, pintando aqui, acaba se distraindo, né? Eu, particularmente, eu entro aqui na pintura, né? E daí a gente acaba falando coisa que não tem nada a ver. Acaba falando coisa que dá uma fugida, né? Mas é isso aí. Então, essa eu vou fazer mais escura, até porque também tá aqui na parte de mais sombra, tá? E essa aqui, ela vai ser com o azul Caribe. Ó, por exemplo, eu vou colocar um pouco de diluente aqui, ó. Não tem como esse diluente não passar pro outro lado da pintura, né? Não tem como acontecer isso. É claro que vai passar pro outro lado da pintura, tá? Então, não tem problema nenhum, tá? Não se preocupem com isso. Aqui, ó, eu tenho que separar uma orquídea da outra, né? Então, essa tá por cima dessa, então aqui tem que ser escuro e aqui a parte de cima tem que ser mais clara. E isso já desde aqui da base, né? Já faço a base aqui certinha com a luz e sombra para depois vocês saberem onde colocar aqui a luz e a sombra, tá? Então, vamos pegar o mesmo pincel. Se vocês quiserem as florzinhas maior, daí pega o pincel maior. Eu, particularmente, gosto de fazer com o número 2, mas pode estar fazendo também com o número 4, tá? E quem não tem o pincel assim de cabo vermelho, pode estar fazendo com o pincel de cabo amarelo também, tá? Então, assim, ó. Aqui, onde ela é mais escura, eu vou ter que fazer uma misturinha novamente de violeta mais o lilás, que vai dar um tom parecido com a cor violeta cobalto. Um pouquinho mais de lilás. Essa parte aqui, ela é mais escura, ó. Então, tem que fazer as florzinhas aqui
mais escura, né? Não tem importância que quase não está aparecendo, porque aqui eu já vou mudar de cor, tá? É só para dar umas pinceladas aqui mesmo. Coloquei um pouquinho mais de lilás aqui, ó. Para dar um tom um pouquinho mais claro, mas não precisa ser muito, muito claro. Porque aqui, ó, essa parte aqui vai estar por cima, então essas florzinhas aqui, ó, essas pétalas aqui, quase nem vão aparecer. E agora, eu vou vir também com o lilás puro. Não tão lilás, com um pouquinho ainda desse violeta aqui, ó, é mais pouca coisa. Aqui embaixo, também dá umas pinceladas aqui, ó. Como que tivesse umas florzinhas aqui embaixo, né? E agora, sem limpar o pincel, sem lavar o pincel, vou vir com a cor Ciclame. E vamos fazendo aqui todas as florzinhas, né? As pétalazinhas, ó. Sempre procurando colocar 4, tá? Ó, com o cantinho aqui do pincel, ó, a gente faz aqui as pétalazinhas. E vamos preenchendo, né?
Provavelmente esse vídeo eu vou ter que fazer em duas partes, tá, pessoal? Eu não gosto de fazer vídeos em duas partes, porque geralmente tem muitas pessoas que não conseguem assistir a aula depois, né? Não sabe como achar o vídeo e tal. Mas só porque quando a gente vai fazer caso ensinar, explicar com mais detalhes, né? Acaba que tendo que fazer mais aulas, tá? Então daí eu vou ter que fazer outro vídeo, no caso depois para ensinar a pintar as rosas, né? Porque senão daí vai ficar um vídeo incompleto, né? Daí depois quem compra o projeto ou quem já tem o projeto vai querer pintar e não vai saber, né, colocar as cores certinho, que tem muitas pessoas que conseguem pintar só através das aulas, tá? Tem pessoas que já têm mais facilidade e tal, né? Mas tem outras pessoas que não, né? Tem outras pessoas que têm dificuldade de aprender, tá? Ó, aqui, ó, vai ser uma divisão, né? Essa ali vai estar por cima. Aqui também. E nesses vazios assim, a gente coloca umas pétalazinhas, né? Pronto. Agora eu vou vir com a cor intermediária. Aliás, eu vim com a cor intermediária, agora eu vou vir com a cor de luz, que vai ser esse ciclame com um pouquinho de branco. Mas até vou deixar dar uma secada aqui, ó, porque tá bem úmido. Enquanto isso, eu venho fazendo as outras florzinhas, tá? Agora, essa outra aqui, ó, eu vou vir com a cor, direto com a cor azul Caribe, tá? Ó, estou vindo direto com a cor azul Caribe. Uma das hortênsias que eu mais gosto é essa tonalidade aqui, ó. Eu gosto muito dessa tonalidade, azul Caribe. Acho que também é a hortênsia mais conhecida, né? A cor, né? Mais, que a gente mais vê, né? Mais comum. Ó, ela já, eu colocando aqui as florzinhas, ela já vai mesclando com a cor de baixo e já vai escurecendo, ó.
Ó, e agora eu já vou vir com a cor azul bebê, tá? Daqui pra cá já vou vir com a cor azul bebê, porque essa parte aqui vai ser a parte de luz, né? Deixa eu dar uma diluidinha nesse azul bebê aqui. Tá muito grosso. Ó, eu diluo as minhas tintas com soro fisiológico, tá? Tinta no cantinho do pincel, ó. Aqui eu estou usando apenas a cor azul bebê, não é o branco, tá? Ó, passa um pouquinho ali do fundo, ó. Tem lugares que dá pra fazer só 3 pétalas, tá? Agora deixa secando essa parte aqui e eu já vou vir pra essa. O certo seria esperar um pouco mais, tá? Bom, eu vou realçar um pouco aqui a luz, ó, com umas pétalazinhas brancas. Branca com um pouquinho daquele lilás que tinha ali. Então, não tá o branco puro, tá? Ó, eu tinha um pouquinho daquela misturinha que eu fiz ali, ó. Então, eu peguei uma pincelada dessa, coloquei aqui, coloquei mais branco. Pra vir realçando mais umas pétalas aqui, ó. Estou colocando mais luz em umas pétalas, tá? Não vai ser em todas, né? É só onde eu quero mais luz. Ou seja, só onde tem mais luz, né? Está recebendo mais luz.
Ó, já consegui colocar mais luz aqui, né? Já deu uma realçada. E agora vai ser nessa outra. Essa outra eu coloquei branco no rosa ciclame, tá? Vou colocar um pouquinho mais. Ó, vou colocar umas pétalas mais clarinhas aqui no meio, ó, pra ela realçar mais. E vou colocar umas aqui por cima também. Como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer umas pétalas por cima, umas florzinhas, né? Por cima das que já tem. Aqui é porque eu já tinha feito a sobreposição, né? Essa aqui eu não tinha feito ainda, eu tô fazendo agora. Quando eu faço essa sobreposição aqui de pétalas, ó, eu consigo ver outras pétalas lá por baixo, então fica estilo 3D, né? Para fazer essa sobreposição aqui, eu posso esperar secar um pouco mais, tá? Mas como eu tô com pressa, porque já é tarde que eu preciso terminar essa aula, então eu não tô esperando secar mais aqui, né? Mas o correto seria esperar secar um pouco mais, não deixar tão a tinta tão úmida que está por baixo, né? Ó, deixa umas mais escurinha mesmo, tá? Pronto. E agora é só colocar um pouquinho de luz aqui. Essa aqui nem precisa colocar o branco, é só vir com azul bebê mesmo. Porém, ainda tá bem úmida, tá, pessoal? O certo, como eu falei pra vocês, é esperar secar um pouco mais, tá? Ó, porque eu vou colocar, sobrepor aqui algumas florzinhas, ó, e praticamente vai se misturar com a que tá por baixo. Seria mais interessante esperar secar e depois sobrepor. Vou até colocar um pouquinho de branco aqui também. E como vocês estão vendo, está bem úmida ainda, né? Tô colocando um pouquinho de branco junto com esse azul, mas é porque a tinta tá muito úmida de baixo ainda, então ela tá se mesclando, ó.
Se por acaso vocês esperarem secar, daí não há necessidade de colocar o branco. Ou se quiser também ela mais clarinha, pode colocar também. Não vai ter problema nenhum em colocar, né? A menos que ela já esteja muito seca, daí vai ficar assim muito branca, né? Ali a parte de luz. Mas se não, pode colocar que não tem problema nenhum. Pelo contrário, vai ficar até mais bonito, né? Pronto. Agora eu só vou colocar aqui umas bolinhas ali, né? Que é o detalhe que vai no centro de cada hortênsia. E já vai estar pronta a nossa hortênsia. Daí depois a gente espera secar para depois ir fazendo os detalhes, né? Então, por exemplo, aqui eu vou vir com a cor branca, ó. Esses pinguinhos aqui, ó, ele é da cor da hortênsia, tá? Quando a gente coloca amarelinho, ele acaba ficando tipo miosotes, né? Porque ele não é branco, não é amarelinho, tá? É da cor da hortênsia. Por exemplo, aqui, ó, como tá mais escuro, eu venho com a cor lilás, ó. Aqui, onde tava mais clarinho, eu vim com a cor branca. Aqui eu coloquei um pouquinho de branco junto com a cor ciclame, tá? Aonde é mais claro, é claro, né? Aonde tá mais escurinho, eu venho com a cor ciclame puro. E aqui agora a mesma coisa. Aonde é mais clarinho, eu venho com a cor azul bebê, ó. Aonde tá mais escuro, eu venho com a cor azul caribe. E agora é só fazer aqui o galinho e já está pronta nossas hortênsias. É lógico que depois que seca, eu sempre dou uma corrigida. Se precisar colocar mais luz, eu coloco mais luz. Se precisar escurecer em alguma parte, eu escureço. Geralmente sempre falta mais é luz do que escurecer, né? Mas a princípio é isso, tá? Eu gosto de fazer aqui os galinhos com a cor pistache. Ó, vem com a cor pistache.
Aqui a hortênsia, ela tem vários galinhos, né? Não é só um, tá? Ó, cada florzinha tem um galinho, no caso, né? Bem, então, por enquanto, as hortênsias estão prontas, certo? Lembrando que esse é o projeto número 26, daí depois a próxima aula vai ser ensinando aqui a pintar as rosas, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem já adquiriu o projeto, daí já vai ter a aula, né? Esse projeto está na apostila número 4 e também ele é vendido separado como o projeto número 26, tá? Lembrando que tem várias apostilas, né, com trabalhos bem grandes, assim, tipo esse aqui, ó, tá? Tem a apostila número 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Tem a apostila de rosas e flores, que são riscos menores. Tem a apostila de frutas, tem apostilas de Natal, tem a apostila de toalhas de lavabo, que vocês conseguem pintar jogos de toalhas de banho também. Enfim, tem várias apostilas, vários projetos, tem as aulas online, que quem está, tipo assim, querendo, né, fazer um curso profissional, um curso completo, que você saia do curso sabendo pintar de tudo, daí nossa, pessoal, vale muito a pena fazer esse curso, tá? É um curso bem profissional. Você começando pelo módulo número 1, você tem direito ao grupo no WhatsApp, onde eu acompanho os trabalhos de vocês, onde eu avalio, onde eu tiro as dúvidas, né? Daí todos os dias à noite eu passo no grupo para avaliar os trabalhos, para tirar as dúvidas dos alunos, exceto sábado e domingo e feriados, né? Mas durante a semana, tá? Eu tô sempre passando no grupo à noite, vendo os trabalhos de todos os alunos, tá? Então, vale a pena fazer o curso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um curso também que está com um valor bem acessível, né? Todos podem fazer o curso, que é um valor que está bem acessível, tá? E vocês vão se aperfeiçoar. Quem quer aprender, vai aprender. Quem quer se aperfeiçoar, vai se aperfeiçoar, tá? Então, vale muito a pena vocês fazerem esse curso, certo, pessoal? Então, é isso. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E nos encontramos no próximo vídeo, né? Para fechar certinho aqui o trabalho, né? Primeiro pintamos aqui as folhas e as hortênsias, depois fizemos o fundo e pintamos aqui as rosas, certo? Que Deus abençoe a todos. Beijos, fiquem com Deus.